Quem gosta aí de espelhos? Quem acha os espelhos misteriosos, né, perigosos ou não, ou úteis para refletir coisas ruins ou de repente atrair coisas ruins, espelhos e seus mistérios, né? Vamos ver um relato sobre isso. Dimensão no espelho ou não? Dimensão do espelho. Vamos lá. Olá, Ana e assombrados. Não se preocupe que não haverá nomes neste relato. Eu acompanho o seu canal há um bom tempo e apesar de, desde pequena, ter diversas experiências sobrenaturais, nunca tive coragem para sentar e escrever para vocês. Mas depois de ver tantos relatos, eu decidi que vou começar a compartilhar minhas experiências para que talvez encontre outras pessoas que passaram por algo parecido. Eu tenho 22 anos. Atualmente sou participante de uma religião de matriz africana, mas quando adolescente acabei por me envolver com bruxaria e goétia. Mas quando percebi o perigo que isso trazia, eu abandonei e comecei a estudar o espiritismo até que me envolvi com a religião de matriz africana que estou atualmente. Pela minha grande bagagem de estudos esotéricos, sempre tive receio de dormir com espelhos próximo à minha cama ou olhar em espelho no escuro. Eu sempre evitei. Possuo um espelho grande no meu quarto. Ele tem cerca de 1,30 m de altura. E sempre que eu vou dormir, eu viro ele para a parede ou apenas cubro com alguma coisa. Porém, em certo dia, eu cheguei cansada da faculdade e já fui tomar um banho direto. E depois logo caí deitada para dormir sem roupa mesmo. E acabei não lembrando de virar o espelho. Nessa época, eu estava passando por uma confusão mental muito grande. Eu vivia vendo vultos, ouvindo vozes e sentindo presenças estranhas. E essas experiências me deixavam tão desgastada que eu estava com pensamentos depressivos e suicidas. Vou dar um breve relato do meu quarto. Eu possuo apenas uma cama box de casal, uma cômoda recheada de coisa de mulher. Normalmente tem uma pequena prateleira onde ficam os meus bonecos do Snoopy e Minions, porque eu sou muito fã, e um móvel pequeno onde coloco os meus sapatos. A minha cama fica grudada na parede do meu quarto, que é do lado do quarto da minha mãe. E por eu ser sonâmbula, ela sempre fica atenta a barulhos no meu quarto. Nessa noite eu acordei com uma sensação estranha. Olhei ao meu redor e o espelho estava em frente à minha cama, mas eu não foquei a visão para ver o reflexo, pois eu sabia que havia ido dormir e que estava dormindo ou algo parecido, e por isso poderia ver algo no espelho. Obrigada. Achou? Tava na garagem? Tava na garagem. Agora eu posso pôr depois os outros brincos, os dois brincos. Então eu poderia ver algo no espelho. Meu quarto estava diferente. Não havia nada das minhas coisas ali. A cama não tinha fronha. Não havia nenhum dos meus cremes ou acessórios sobre a cômoda. E na prateleira não havia nenhum dos meus bonecos. Os móveis estavam iguais, mas não tinha nada meu sobre eles. Era um quarto apenas com os móveis. Deitada ao meu lado na cama, havia uma mulher. Ela possuía o rosto de uma amiga minha da faculdade, mas quando eu olhei no fundo dos seus olhos, eu percebi um brilho anormal. Percebi que era algo diferente que estava usando a aparência dela. A mulher me falou num tom calmo: "Você não está bem. Vamos tirar isso de você." Nessa hora eu já estava morta de medo. Eu, involuntariamente, deitei-me na cama e ela começou a me olhar atenta, sabe? Como se estivesse me inspecionando dos pés à cabeça. Como se estivesse fazendo um raio-x. Nisso eu comecei a sentir o corpo tremendo todo. E foi se intensificando ao ponto que eu comecei a me debater na cama. E eu só acordei quando, no meio daquela loucura toda, em que eu meio que convulsionava, eu me bati com muita força na parede do meu quarto.
Acabei que machuquei meu ombro e por causa do barulho, a minha mãe veio correndo e me perguntando o que houve. Eu não disse nada a ela, pois já era 3 horas da manhã, ela tinha que trabalhar no dia seguinte, então... Quando eu olho para frente da minha cama, lá estava o espelho, refletindo o meu triste reflexo, suando, ofegante, os cabelos bagunçados e os olhos de medo. Me levantei e virei o espelho para a parede. Eu não sei se eu me transportei pelo espelho, apenas sei que essa foi a única vez que isso aconteceu. Pois, por mais cansada que eu esteja, eu nunca mais dormi com o espelho virado para minha cama. Espero que possa ler o meu relato algum dia, Ana. Imagino a quantidade enorme de e-mails que recebe. Deus abençoe você e sua família. Obrigada e tchau. Um beijo para você, muito obrigada. Olha, então, aquela polêmica, né? Tem gente que fala, não, também não é assim, né? Não é desse jeito aí. Outros já falam, muito cuidado com o espelho, principalmente no quarto. E aí, o que vocês acham? Qual a opinião de vocês? Hein? Vocês têm espelho? Já virou, isso aí já foi um debate lá na live exclusiva, lembra que a gente falou bastante dos espelhos? Fui dada como morta e acordei no necrotério. Vamos ver. Fiquei pensando aqui, gente. Vamos ver. Olá, assombrados. Eu sou a fulana e vou contar um relato para vocês. Moro em São Paulo e quero compartilhar a minha experiência sobrenatural. Tudo aconteceu no ano de 2014. Eu estava com 20 anos de idade. Tinha acabado de me formar no 3º ano do ensino médio e estava a um passo de começar a minha faculdade de odontologia. Nos primeiros dias de faculdade, conheci o meu marido. Ele estudava na mesma sala que eu. Namoramos e depois de 8 meses nos casamos. Algum tempo depois, nos formamos e juntos abrimos a nossa clínica odontológica. Por sempre ter muitos clientes, o nosso sonho de ter os nossos filhos foram sendo adiados até esse ano. Pois hoje estou grávida do nosso primeiro filho. Que legal, parabéns. Tínhamos muito serviço na clínica e como prestávamos serviços odontológicos grátis a pessoas carentes aos sábados, nós dois nunca tínhamos tempo para nada. Só tínhamos o domingo para descansar. No Natal do ano passado já estávamos em pandemia, então tivemos que parar assim como o mundo todo, né? O nosso Natal foi em quarentena e esse Natal seria somente eu e ele em casa. No dia 24 de dezembro de 2020, pela manhã, enquanto meu marido acabava de montar um pequeno presépio, decidi então ir ao supermercado comprar a nossa ceia de Natal. Peguei meu carro e fui. Na volta, me envolvi em um acidente. Um ônibus clandestino e desgovernado veio na contramão e me acertou em cheio. Foi tudo tão rápido que até hoje só consigo me lembrar do barulho da batida. Eu fiquei internada e entrei em coma. E durante esse coma, eu me vi em um lugar parecido com um deserto. Era um lugar que não tinha fim, tinha uma grama bem verde e algumas pequenas florzinhas amarelas. Quando me vi nesse lugar, eu entrei em desespero. Eu não ouvia nada, eu só via grama na minha frente. Era um silêncio assustador. Não era bem um deserto, então era tipo um super campo, assim, só grama, umas florzinhas amarelas, mas nada, a perder de vista, é isso? Sem parar de chorar. Não, cadê? Era um silêncio assustador. Me sentei na grama e comecei a chorar. De repente ouço uma voz que não sei dizer se era masculina ou feminina, dizendo: "Você morreu. Fique tranquila." Ao ouvir isso, comecei a chorar e pedi para Deus uma nova chance. Sem parar de chorar, pedi a Jesus Cristo que me ouvisse. Eu me lembro do meu desespero e eu então comecei a me lembrar da minha família.
Se eu estava morta, eu não iria ver a formatura da minha filhada, eu não veria minha mãe conseguir sua sonhada aposentadoria, eu não ia ver o meu sobrinho nascer e muito menos teria a oportunidade de engravidar e dar um filho ao homem que eu amava. Me lembro pouco de tudo que houve comigo enquanto eu estava em coma. Vagamente me lembro de alguns detalhes e algumas coisas. Gostaria de dizer aqui tudo o que aconteceu, mas eu realmente não me lembro. Durante o coma, eu pude me ver deitada no hospital com os meus parentes ao lado. Eu vi o meu marido, meu pai, a minha mãe. Eu tentava falar com eles, tocar neles, mas eu não conseguia. Eles não me viam. Era assim, na mesma hora que eu estava me vendo no hospital, eu estava naquele lugar silencioso também. Pedi para Deus uma nova chance, pedi para voltar, não era hora de ir embora, sabe? Então eu acordei. E quando eu acordei, me vi em um necrotério. Estava em uma mesa gelada, me lembro da sensação até hoje. Ao meu lado estavam 2 corpos, então eu me levantei, tirei aquela capa que estava sobre mim e saí andando. Quando estava para abrir a porta, o legista chegou e quando me viu, deu 3 passos para trás e desmaiou. Jura? Ah, meu Deus! Eu estava nua, confusa e não tinha noção de muita coisa, não. Era época de chuva, estava frio. Um rapaz que estava na recepção me viu, tirou a blusa de frio e me cobriu. Me perguntava onde eu estava, por que eu estava nua, e eu nada respondia, porque eu não conseguia falar nada. Então foi chamado o SAMU, e no hospital constataram a volta dos meus batimentos cardíacos, dos meus órgãos internos, e o meu cérebro estava funcionando normalmente. Fiquei 1 mês em observação e saí do hospital em fevereiro de 2020. Minha família pediu restrição aos médicos, enfermeiros e amigos próximos, para não ter grandes repercussões, sabe? Como mídia, postagens em redes sociais sobre isso. E em respeito a mim, somente minha família sabia. Gente, anem assombrados, Deus existe. Eu pedi para voltar e ele me concedeu uma nova chance. Desde o dia que eu voltei, fiz tudo diferente. Hoje consigo conciliar trabalho e família, estou mais próximo da minha família, dos meus amigos, dou palestras gratuitas em igrejas, escolas, faculdades, conto a minha experiência sobrenatural a milhares de pessoas e hoje fico feliz em contar tudo isso a todos e dizer novamente: Deus existe sim. E até o último dia da minha vida eu vou ensinar os meus filhos a amarem a Deus em primeiro lugar. Todos os dias eu me levanto e agradeço a Deus a oportunidade de viver novamente. Esse é o fato sobrenatural que mudou a minha vida. Hoje me sinto uma pessoa melhor, consigo enxergar Deus em todas as pessoas. Foi lindo o que aconteceu comigo. Ano que vem vou fazer uma palestra em Fátima, Portugal. Estou muito feliz em poder, de alguma forma, levar o nome de Deus a todos. Obrigada por ler o meu relato. Fica com Deus. Um beijo para você, muito obrigada. Gente do céu, você acordou realmente no necrotério, realmente morreu. Foi dada como morta, por pouco não foi enterrada viva. Quer dizer, não, estava morta, foi enterrada. Já pensou se acorda lá embaixo? Meu, acordou na hora certa, claro. Tinha que acordar no como que fala? Acordou bom, na hora certa. Aos 45 do segundo tempo, né? Gente, imagina o legista abrindo a porta do necrotério, dentro de cara, com a mulher em pé ali, do cara, tipo... Eu faria o mesmo. Ai, tadinho. Gente do céu, que coisa. Então, em vários relatos de experiência de quase morte, de EQM, como ela teve aqui, muitas pessoas que voltam dessas experiências, que são dadas como mortas, que entram em coma, têm essas experiências, geralmente elas voltam mudadas, elas voltam com outra percepção do mundo, elas voltam, em sua maioria,
das vezes, melhores. Voltam com outra visão da vida, muito mais otimista, muito mais disposta a realmente aproveitar o tempo que a gente tem aqui. E deixar de lado coisinha boba, que não vale a pena perder tempo com coisinha assim, sabe? E aí viver a vida de uma maneira melhor. Como parece que é o que ela disse aqui, a vida mudou, ela enxerga hoje diferente tudo. Muitas pessoas que têm EQM têm esse tipo de resposta após voltar. Muito legal, muito interessante. Olá, Ana, me chamo fulana, sempre quis falar isso. Tenho 18 anos. Abaixo segue o meu relato, no qual sofri e ainda sofro muito, nas mãos de uma maledite. Não citei nomes além do da maledite, que no caso está trocado, pode ler tranquilamente. Em agosto de 2018, entrei em uma empresa muito renomada no ramo alimentício. Eu era aprendiz de RH. Acho que algo nunca me fez tão feliz quanto o meu emprego, por um tempo. Após uns 4 meses na empresa, eu fui definhando. A minha chefe, que aqui chama... O nome do título do relato é Minha Chefe é uma Maledite, tá? Minha chefe, que aqui chamarei de Maledite, era uma pessoa extremamente ruim para mim. Mas eu nunca me deixei abater até então. Sempre me disseram para tomar cuidado, porque ela mexia com magia negra. Que era realmente uma pessoa ruim, mas eu infelizmente nunca dei bola. Em meados de dezembro de 2018, após 4 meses, eu mudei da água para o vinho. Eu sentia muito sono ao estar no mesmo ambiente que ela. Comecei a ter pesadelos que envolviam a minha morte e a morte dos meus familiares. Eu acordava durante a madrugada, sentia que estava sendo observada. Fiquei deprimida, fraca, como se carregasse um peso em minhas costas. Ganhei 30 quilos em 4 meses. Estava tendo muitas brigas e discussões desnecessárias com a minha família e a minha namorada. Tive perda da minha instabilidade financeira e dívidas que sequer sei como adquirir. Ganhei da maledite um pão caseiro, mas pro azar dela eu não gosto de pão caseiro. Eu tava ferrada, eu ia comer na frente dela. Ai, meu Deus. Pode dar um zoom um pouco maior, bem ali pra cima. Dá um zoom maior na boca. Já tá no 600. É o máximo Então disso. sobe um pouco mais. Eu vi que você foi abaixando. Olha aqui, gente. Voltar ao relato. A pessoa consegue desligar. Tive Bom, ganhei da... Então, pão caseiro. Sorte no... Eu adoro pão caseiro. Ganhei da maledite um pão caseiro, mas pro azar dela, eu não gosto de pão caseiro, então eu não comi. Guardei dentro do micro-ondas. No dia seguinte, eu fui esquentar uma xícara de café quando me deparo com o pão, dentro do micro-ondas, completamente mofado de fora a fora. Não tinha chances de salvar um só pedacinho. Quando fui pegá-lo para jogar fora, eu me assustei. Estava completamente quente, como se tivesse acabado de sair do forno de tão quente que estava. Imediatamente eu joguei fora, mas em momento algum pensei que havia algo de sobrenatural acontecendo. Até 2 meses atrás. Recentemente, ao começar a acompanhar mais o canal Assombrado e notar a semelhança em relatos de maledite, como a comida, sensações de estar sendo observado ou até mesmo aparições, notei que algo realmente estava errado. Tive uma conversa com uma amiga da Umbanda e descobri o que eu já sabia. Havia sido vítima de um trabalho. Ela agradeceu completamente por eu não ter comido pão, dizendo que o mesmo poderia ter acabado com a minha vida por completo. Ana, dia 1º de julho foi meu último dia na empresa. Quando a maledite me chamou para conversar, estava com um brilho nos olhos e um sorriso de ponta a ponta. Eu posso garantir que nunca a vi tão feliz antes. Ela disse que se eu quisesse falar com ela antes de ir,
me despedir. Ela disse que se eu quisesse falar com ela antes de ir me despedir dela, eu poderia, mas eu simplesmente arrumei as minhas coisas e fui embora. Fui a um terreiro e estou seguindo todas as orientações, mas posso garantir que essa marca jamais sairá de mim. Todo o mal que essa mulher me fez e faz passar. Ficarei muito feliz se ler meu relato, Ana. Admiro muito vocês e a forma como levam o sobrenatural a sério. Muito obrigada e beijos a todos. Um beijo, muito obrigada pelo seu relato. Ah, mais uma. Meu Deus. Ô povo, hein? Que é este daqui, o brinco. Olá, eu já contei um de brinco um tempo atrás, eu não contei? Olá, Ana, Matheus e Assombrados, tudo bem? Espero que sim. Me chamo Fulana, mas sei que vai me chamar de Fulana. Tudo bem, eu não ligo. Se tiver nomes estarão trocados, pode ler sossegada. Já enviei outro relato da casa assombrada que morei, mas esse ainda não foi lido. Ok. O relato que vou contar é curto e acabou de acontecer comigo. Hoje, dia 14 de agosto de 2021. Então, dia 14 aconteceu. Foi no mesmo dia que ela enviou o relato. Há 2 meses atrás, fui ao supermercado com meu esposo. Me arrumei e coloquei um par de brincos que eu gosto muito, pois comprei em uma viagem que fizemos a Recife. Eles são feitos de escamas de peixe e têm formato de rosas brancas. Estou descrevendo os brincos para os assombrados entenderem que não são brincos comuns que se acham em qualquer lugar. Por aqui em São Paulo, nunca vi igual para vender. Bom, chegando de volta em casa, quando fui retirar a máscara, percebi que estava sem um dos brincos. E eu uso óculos e coitadas das minhas orelhas. São os brincos, a máscara e mais os óculos pendurados. Qualquer dia elas perguntam, não quer que eu leve a sua bolsa também? Pendurar a bolsa também na orelha, o óculos. É pendurando tudo aqui, né, na orelha. Enfim, fiquei muito triste, pois eu gosto demais daqueles brincos. São lembrança de uma viagem que fizemos em 2013, quando ainda namorava o meu esposo. Eu gosto tanto do brinco que eu me recusei a jogar fora o outro brinco que restou. Coloquei ele num calendário de mesa onde eu trabalho, porque eu estou em home office desde o início da pandemia. E todo dia acabava que eu olhava para o brinco ali com saudades do outro que sumiu. Acontece que hoje eu estava limpando o meu apartamento e precisei arrastar a geladeira, que é grande e pesada. E quem é que eu encontro lá? Atrás da geladeira, jogado no chão, estava o meu outro brinco, o que sumiu tem uns 2 meses e que, teoricamente, eu perdi no supermercado. Gente, eu não sei nem o que pensar, pois eu tenho certeza que nesse dia eu entrei em casa já só com um dos brincos. E já se passaram 2 meses. Eu tenho certeza que já havia arrastado essa geladeira antes e não havia nada ali. Bom, agradeço aos gnomos, às fadas, duendes, ao universo, qualquer um deles que possa ter me devolvido um dos meus brincos favoritos. Obrigada. Obrigada, Ana, por ler o meu relato, assim espero. Fiquem com Deus e beijos a todos da família e assombrados. Beijo para você, muito obrigada. Não chegou a cair, será que dentro de alguma sacola? E aí a hora que foi guardar as compras, caiu no chão, foi chutado para baixo. Mas como você disse, em 2 meses já foi arrastada a geladeira para limpar embaixo e não estava ali. Caiu depois disso? Estava em alguma embalagem? Será? Caiu, mas talvez que não, né? Ai, essas coisas que somem e aparecem. Eu quero ver do que se trata esse aqui, ó. Vi meus problemas se tornarem objetos. Boa noite, Ana. Esse relato não aconteceu comigo, mas o assunto é bem interessante.
Numa sexta-feira de 2016, embarquei numa excursão de São Paulo, onde eu moro, rumo a Votuporanga, no interior do estado. O ônibus saía lotado de pessoas que, como eu, queriam conhecer a mulher do algodão. Ah, sim! Famosa por materializar energias negativas em objetos. Sapos costurados, cordas e até roupas ensanguentadas já saíram de suas mãos. O processo, de alguma maneira, traz alívio aos visitantes. Minha vida não tinha nenhum drama pesado, mas topei a ideia de uma limpeza espiritual. Depois de quase 7 horas de viagem, sim, é longe, viu, São Paulo daqui. Votuporanga é aqui perto, daqui pertinho, né? Então, de ônibus, realmente, é por aí. Depois de quase 7 horas de viagem, ainda de madrugada, cheguei com o grupo ao sítio próximo à cidade, onde toda a ação ocorre. O lugar tem chão de terra, cômodos para descanso e um galpão principal. Durante toda a manhã, ônibus lotados de gente não pararam de chegar. Às 9 da manhã, o filho da médium abriu a sala da recepção e começou a cobrar o preço do atendimento. Eu tive de escolher quantas vezes a senhora vasculharia o algodão por mim e optei por 3. Cada uma custou R$25. Saí de lá com 3 rolos de algodão de farmácia que eu deveria desfiar e devolver. Às 15 horas, às 3 da tarde, a médium... Isso às 9 da manhã, tá? Às 3 da tarde, a médium chegou ao galpão central e os grupos começaram a entrar. Eram dezenas de pessoas por vez e a coisa ia rápido. Mesmo assim, só fui chamada às 6 da tarde. O interior do galpão tinha paredes azuis e dezenas de imagens de santos, como uma de Nossa Senhora Aparecida. Rezei o Pai Nosso com os demais enquanto entrava. No fundo, a mulher ficou posicionada em frente a um tanque de cimento, onde uma grande bacia suportava os tufos de algodão que nós havíamos entregue e que nunca saía. Estava falando? Como foi agora? Pessoal travou, para variar, né? Ele tem que dar uma travada. Onde eu parei? Aonde eu parei? Voltou aonde eu parei? É que eu tô parada aqui esperando saber onde eu... Bom, eu vou voltar um pouco o texto aqui e boa. Bom, no fundo, a mulher ficou posicionada em frente a um tanque de cimento, onde uma grande bacia suportava os tufos de algodão que nós havíamos entregue e que nunca saíram de nossa vista. Sobre ele, um filete constante de água caía. A médium chamava cada pessoa e, concentrada, sacava coisas com as próprias mãos de dentro daquele travesseiro de algodão. Ao seu lado, o filho embrulhava os objetos em jornal e os entregava à pessoa, que deveria sair e abrir o pacote na área externa. Em 10 minutos, chegou a minha vez. Me coloquei de pé junto ao tanque e vi a idosa afundar as mãos no algodão. Lá de dentro, tirou uma corda comprida e disse: "Minha filha, estão te amarrando." Foi a única explicação que me deu. Acumulou mais um punhado de quinquilharias e, em segundos, eu já estava do lado de fora. Abri o pacote, me deu muito nervoso, pois qualquer coisa poderia sair dali. Desdobrei o jornal e vi 2 metros de corda, pedaços soltos de ossos, uma flor de cemitério de plástico, cacos de vidro, algodão manchado de sangue, uma vela roxa, um batom, pimenta, um boneco masculino e outro feminino atravessados por uma vela. Li o panfleto com os significados mais comuns e entendi que, pelo batom,
Alguém queria me ver trair o meu namorado. Pelos bonecos separados, outra pessoa desejava o fim do nosso relacionamento. A primeira significava inquietação mental. A pimenta. A pimenta significava inquietação mental, o que eu, como uma ansiosa de carteirinha, entendi perfeitamente. Segui as orientações e deixei tudo lá, na esperança de me livrar das coisas ruins que me acompanhavam. A sensação foi de alívio e aprendizado. Sobre a mulher do algodão. Ederlazil, não é? Ederlarzil? Não sei. Ederlarzil Cardoso é uma médium brasileira que começou a receber o público regularmente na década de 80, na fazenda onde o marido trabalhava. Ela relata ter o dom da materialização desde a infância e explica que os objetos são frutos de pensamentos negativos. Tirá-los representa uma limpeza. Para evitar novos problemas, sua filosofia prega uma mudança de mentalidade simples e radical. Não desejar o mal aos outros. Não é? Pois é. Sim, a gente precisa ir um dia lá. Mostrar para vocês. É aqui do lado. A Casa Assombrada. Olá, Ana e Assombrado, sou fulana, mas pode me chamar de fulana. Enviei recentemente o relato, não sei se eu já li, e fiquei super... então já li. Fiquei super feliz por terem lido. Ele sempre retornava, é o relato. Se houver nomes, já estarão trocados. Boa leitura. Muito obrigada. Esse episódio aconteceu comigo quando eu tinha 11 anos de idade. Nessa época, morava com meu pai, com a minha irmã e também compartilhávamos nosso lar com a minha tia, irmã do meu pai, e meus 2 primos. Era um barracão simples de apenas 3 cômodos e uma pequena área externa, onde por necessidade se tornou nossa cozinha improvisada. O barracão ficava nos fundos de uma casa velha da outra irmã do meu pai, que nos deixou morar no barracão. Pois naquela época eram tempos difíceis. A casa da frente era muito estranha, grande, escura. A minha tia nunca conseguia alugá-la porque o valor pedido era alto demais para as pessoas daquela região. Nós, como não tínhamos muitas condições financeiras, ficamos na casa dos fundos e a casa da frente vazia. A entrada para as duas era única, ou seja, para chegar no barracão tinha que passar pelo quintal da casa velha. A metade do trajeto era feito de piso grosso e o restante era terra mesmo. Então, para não pisar na lama, colocamos algumas tábuas, improvisando um caminho até chegar ao destino. Da casa dos fundos dava para ver tranquilamente a casa da frente e sua área de lavar roupas, que era onde meu pai estacionava a moto. Descia, passava pelas tábuas e entrava na cozinha, que na verdade era na parte externa, e assim entrava em casa. Ana, como conto esses detalhes para que entendam o que aconteceu? Pois bem, no primeiro dia que nos mudamos, não tinha energia elétrica em nenhuma das 2 casas, pois os antigos inquilinos haviam atrasado mais de 3 contas de luz. Dessa forma, a mesma foi cortada no poste e retirados todos os fios de ligação. Para religar, tínhamos que pagar todas as contas e pedir assistência à empresa de energia elétrica da região. Minha tia, dona da casa, fez um combinado conosco, em que pagaríamos as contas e o valor, e o valor seria abatido no aluguel. Então ficamos um bom tempo ali juntando money para pagar todas aquelas contas e multas. Já imaginam, né? Meses sem energia em casa. Mas enfim, voltando no nosso primeiro dia, à luz de velas, eu e meus primos ficamos aflitos quando anoiteceu. Contamos as velas e vimos que daria apenas para poucas horas de luz.
Meu pai, que não era bobo nem nada, disse que sairia para comprar mais velas, pois também não gosta de dormir no escuro. Então ficamos esperando pelas velas. Algumas horas se passaram e nada. Minha tia, prevendo que elas acabariam antes do meu pai chegar, falou para a gente dormir logo e assim não sentiríamos medo. Fizemos isso, mas ela não dormiu, pois ficou preocupada com a demora do meu pai, achando que pudesse ter acontecido algo. Naquela época não tínhamos celular. O mais próximo de um telefone eram aqueles públicos que tinha em frente ao bar da esquina da rua, os orelhões. Passado algumas horas, eu acordei e vi que a minha tia ainda estava acordada com meu primo. Observei que as velas agora eram aquelas aromatizadas, bem fraquinhas, então logo fiquei com medo e me levantei. Fui ao encontro do meu primo e perguntei onde estava o meu pai. Percebi uma expressão assustada no rosto da minha tia e do meu primo, que se entreolhavam. Logo quis saber o motivo. Foi quando eles me contaram que há pouco tempo ouviram pela terceira vez uns barulhos no quintal. Mas não era aquele barulho, mas não era qualquer barulho. De primeiro, alguém abriu o portão, entrou com a moto, estacionou na área da frente, andou pelas tábuas e limpou os pés no tapete. Minha tia, muito animada, crente que era o meu pai, nem esperou pelas batidas na porta e já abriu. E qual foi sua surpresa ao ver que não tinha ninguém? Ela, achando que era uma pegadinha do meu pai, foi verificar com a vela o quintal. E apesar da pouca iluminação, deu para ver que não tinha moto estacionada e ninguém por ali. Apavorada, ela entrou em casa e trancou a porta, sentou no sofá e ficou sem palavras por um instante. Por alguns instantes. Seu filho olhava com medo de perguntar o que era. Passado alguns minutos, os barulhos voltaram, igualzinho, fazendo o mesmo trajeto, até chegar na frente da porta, só que dessa vez minha tia não abriu, só ficava ali rezando. E outra vez aconteceu tudo de novo, pela terceira vez. E aí minha tia pegou a Bíblia e começou a ler algumas páginas e foi a hora que eu acordei. Ela me contou o ocorrido e já podem imaginar que depois disso foi um custo para conseguir dormir de novo, né? Pois a preocupação com meu pai era grande, pois já passava das 2 da madrugada e nada dele voltar. Minha tia nos contou que quando alguém morre muito de repente, o seu espírito ainda acha que está vivo e acaba fazendo o que fazia antes, como se nada tivesse acontecido. Imagina, Ana, eu, uma criança de 11 anos, ouvir isso. Eu achei que meu pai estava morto. Foi difícil pegar no sono. Bom, o dia amanheceu e, passado umas horas depois que acordamos, o meu pai chegou. Eu fiquei super brava com ele por ter nos deixado no escuro, pois ele sabia que as velas não dariam nem para o começo da noite e nenhum de nós dormíamos na completa escuridão. Que primeira noite tensa, viu? Nesse lugar, não só no barracão, mas em todo o território ali, aconteciam coisas que não sabíamos como explicar. O cachorro que... Mas onde seu pai estava? Fiquei curiosa agora. Onde ele estava? Por que demorou tanto e não trouxe vela? Nesse lugar, não só no barracão, existem coisas estranhas. O cachorro que tínhamos latia para o nada. Ele ficava à noite rosnando. Achávamos que era ladrão, mas quando saíamos para verificar não tinha nada. E a cadela continuava rosnando. Posso dizer que nessa casa passamos muitos momentos assustadores. Mesmo quando, meses depois, tivesse energia elétrica, parecia que nenhuma luz era suficiente para deixar aquele ambiente claro. Era tudo sempre escuro e medonho. Teve várias vezes que, sentados à mesa na cozinha improvisada, as folhas de uma pequena árvore se moviam sem vento e a gente sentia um arrepio estranho. Depois de alguns meses morando no barracão dos fundos, minha tia, dona do lugar, ofereceu a casa da frente para a gente ficar, pelo mesmo preço do barracão, já que o mesmo era pequeno demais para 6 pessoas. Então meu pai aceitou e nos mudamos. Pior coisa que fizemos. Lá o ambiente era medonho. Era escuro e cheio de morcegos. Sim, Ana, morcego.
No nosso quarto, de madrugada, ficava cheio de morcego e eles não iam embora por nada. Ao acender a luz, eles voavam e sumiam. Eu não sei para onde. Sumia não sei para onde, mas toda noite eles voltavam. Que tempos difíceis, meu Deus! Então, Ana, mesmo hoje, 15 anos depois, ainda não descobri quem era ou o que era aquilo que imitava o trajeto do meu pai aquela noite. Gente, mas peraí, os morcegos, não tinha forro a casa? Não tinha o forro, assim, era direto no telhado? E se tinha forro, que jeito? Aonde que os morcegos se enfiavam? Sumia, aparecia? Tinha algum móvel que eles podiam se esconder atrás? Ou telhado? Ou ir para outro lugar através de alguma parte no forro? Ou não tinha forro? Enfim. Esse lance do pai fazer o trajeto. Fantasma. Para que o fantasma ia repetir a mesma ação 3 vezes sem assustar em mais nada? Só esse fato dele chegar até a porta. Será que em outras dimensões ele chegou, aí na outra ele chegou depois, aí depois ele chegou depois, e nessa daqui, na verdade, ele não veio? Será que eram dimensões paralelas acontecendo ali, uma atrás da outra? Não sei. Deixem aí suas opiniões. Tadinha da criançada lá no escuro. Vamos lá. Minha tia viu o trator andar sozinho. Vamos ver. Olá, Ana, olá, Ana, Matheus e assombrados. Já tive a honra de ter um relato contado pela sua belíssima voz. Muito obrigada. E pretendo enviar vários outros. Segue o relato, os nomes já estão trocados. Obrigada. Esse relato, quem me contou foi a minha avó materna, Helena. E ela, a minha mãe Caroline, e outras pessoas da minha família presenciaram. A minha tia-avó, irmã do meu avô, tinha uma fazenda na cidade vizinha. E minha família é quase toda, tirando os que se mudaram ou para estudar ou para melhores condições de vida, é toda do interior do Ceará, de um pequeno município, e que os meus avós, eu, minha mãe e várias outras pessoas da minha família, inclusive essa minha tia-avó, dona da fazenda, que vou chamar aqui de Ângela, também moram até hoje aqui. Bom, esse relato aconteceu por volta do ano de 1990, quando a minha mãe tinha uns 12 ou 13 anos. Caroline, minha mãe, amava ir para essa fazenda, mas a minha avó ficava receosa, pois a fazenda já tinha fama de ser perigosa e também assombrada. Mas, no final, acabava deixando ela ir. Um dia minha mãe decidiu ir para essa fazenda, pois os primos, tios e outras pessoas da família também iriam. Então a minha avó aproveitou e foi junto. A fazenda era enorme e tinha uns tratores lá também. Então um dos irmãos da minha tia Ângela, o Marcos, inventou de dirigir o trator, mesmo não sabendo dirigir. Já sabemos que vai dar ruim, né? Mas para pagar de bonzão, ele decidiu entrar e pilotar o trator. Mas ele puxou a marcha errada e acabou levantando a pá do trator. E como já estava com o pé no acelerador e a pá era muito pesada, o trator não aguentou o peso e acabou capotando com o Marcos dentro. Os homens conseguiram tirá-lo de dentro do trator, que tinha se espatifado todo, e colocaram ele em cima da caminhonete e correram com ele para o hospital. Mas a fazenda era bem isolada. Então, quando chegaram no hospital, ele já havia falecido. Foi um acidente horrível que todos que estavam na fazenda naquele dia presenciaram. As crianças e todas as outras pessoas, inclusive a minha mãe, a minha avó. Alguns dias depois do acidente, a minha tia Ângela dormiu nessa fazenda, mas acordou no meio da noite com um barulho de trator e foi lá fora ver o que era esse barulho e viu o trator andando no mesmo local do acidente.
Ângela não acreditava em espíritos, então já achou que era coisa da cabeça dela por conta do trauma que tinha passado. Mas não foi só ela que viu. O caseiro da fazenda e alguns vizinhos também relataram que tinham visto o trator mais de uma vez, sem ninguém pilotando. Então a minha tia-avó fez uma missa na casa para acalmar a situação e nunca mais relataram o bendito trator. Hoje em dia eu não sei se essa fazenda existe mais, mas tem muitas histórias interessantes sobre essa fazenda e relatos assombrados que a minha avó me contou. Mas fica para uma próxima. Obrigada por ler o meu relato, Ana, e um beijo para você, para o Matheus, para os pets e para os assombrados. Amo o canal e te desejo energias positivas e não pare nunca de contar relatos, senão as minhas noites e dias entediantes vão perder o sentido. Até mais. Um beijo para você. Muito obrigada. Coitado do moço. Será que era ele ainda lá dirigindo, tentando dirigir o trator? Será que ele meio que ficou preso nessa situação, nem percebeu que morreu? E falou, agora é uma questão de honra que eu vou dirigir esse trator. Vivo ou morto? Será? Ele tava meio perdido. Bom, depois que foi rezado missa, essas coisas, é isso? Rezou, fez uma missa na casa. Pode ser que ele tenha ficado, né, foi assim muito de pabufe, ele ficou perdido e talvez estivesse preso na mesma situação de pilotar o trator. Este daqui. Vou ler para vocês, tá bom? Para nós, porque eu também quero saber o que é. A Ana me impediu de cometer um erro. Ai, que beleza, que bom, vamos ver. Oi, Ana e assombrados, me chamo Fulano, tenho 23 anos e vou contar a minha história para vocês. Se houver nomes, já estarão trocados, obrigada. Bom, eu moro numa cidadezinha muito pequena e por conta de toda essa pandemia, eu não tenho amigos por aqui. Há 3 anos, conheci um amigo jogando um jogo de celular. Vou chamá-lo aqui de Luiz. Eu e o Luiz jogávamos todos os dias, por mais de 6 ou 7 horas. Era tudo incrível. A gente ria, se divertia bastante. Foi minha maior ajuda a não surtar dentro de casa nessa pandemia. Moramos bem distante um do outro, mas inevitavelmente, com o tempo, o Luiz se tornou meu melhor amigo. Já era insuportável não tê-lo no meu dia a dia. Até que aconteceu algo que eu não esperava. Eu comecei a gostar do Luiz, de uma forma amorosa mesmo. O sorriso, a voz e a presença dele já causavam em mim euforia, mais alegria e nervosismo. Já estou há quase 1 ano gostando do Luiz em segredo, pois ele é hétero e é meu melhor amigo. Não há lógica eu, gay, falar o que sinto por ele. Por medo de perder a amizade, eu resolvi me calar. Nos últimos meses, o Luiz diminuiu bastante a frequência com a qual aparecia ali para jogar, pois ele faz faculdade e todo o tempo está dedicado aos estudos. Isso me deixou bem triste, pois além de ser o meu melhor amigo e companheiro de jogatinas, eu ainda gosto dele, né? Até que me veio a péssima ideia de fazer o quê? Uma amarração. Procurei uma amiga que é bruxa e ela me explicou todos os riscos. Opa, peraí, vamos lá. Ok, mudou a música, voltando. Então, ela me explicou todos os riscos e eu concordei, desesperado com o sumiço e a falta do Luiz. Eu não liguei muito para o que fosse acontecer. Minha amiga disse que precisaria de um tempo, pois estava ocupada com algumas coisas e eu disse ok. O restante do dia se passou normal, mas à noite eu tive um sonho com você, Ana. Devo dizer que gosto muito de você e que te considero uma pessoa de muita luz.
Você, Ana, no sonho, me avisava com um olhar empático e me pedia para desistir da amarração, que aquilo não me levaria a lugar algum e que não tinha como acabar bem. Tá certo, eu ia falar isso mesmo. Acordei do sonho com muita dor de cabeça e cansaço, como se eu não tivesse dormido bem à noite. Durante o dia, o sonho não saía um minuto sequer da minha cabeça. Tentei jogar, mas meu celular não ligava. Tentei vários modos de ligar e fiquei desesperado, pois eu tinha comprado aquele celular fazia pouco tempo e já tinha estragado. O celular não ligava. Olha só. Tentei de todos os modos, mas o celular não ligava de jeito nenhum. Então resolvi tentar ir dormir, já que a sensação de cansaço não passava. Aqui onde eu moro faz muito calor, então eu não consigo dormir sem ventilador. Deitei, tentei ligar o ventilador para dormir, mas o ventilador não ligava. Eu tentei de tudo e ele também não ligava. A essa altura do dia, eu já sabia o que eu deveria fazer. Em um momento súbito de lucidez, peguei o telefone do meu primo, liguei para minha amiga e pedi a ela que não fizesse a amarração, que cancelasse tudo e que por mais que eu pedisse, que nunca ela fizesse algo assim. Ela me disse com a voz embargada que estava orgulhosa da minha coragem e que aquilo mostrava que eu realmente amava o Luiz de verdade. Desliguei o telefone e fui até a cozinha entregar de volta ao meu primo, né, o telefone. E quando voltei para minha cama, para minha surpresa, o ventilador estava funcionando e o meu celular estava ligado, assim, do nada. Chorei muito naquele momento. Não sei quem, mas algo disfarçado de você, Ana, me impediu de cometer um erro terrível. Eu amo o Luiz e fazer amarração para ele gostar de mim seria como prender um pássaro porque eu achei bonito voando. Não fazia sentido, sabe? Ele é muito livre e amarrá-lo seria tirar o que ele mais ama, que é a sua liberdade. Hoje continuo amando o Luiz em segredo e ainda somos amigos, mas eu jamais faria mal algum a ele. Desistir dessa loucura foi meu maior ato de coragem e amor. Beijo, Ana e assombrados. Deixem o like, se inscrevam no canal, ativem também o sininho de notificações. Beijos, até a próxima. Parabéns para você. Isso sim que é amor. É mesmo você não conseguindo ficar com a pessoa, mas você quer o bem dela e você compreende que aquilo vai ser ruim. E é ruim. E se não me engano, é uma das piores amarrações. Pelos relatos que a gente já leu aqui, isso dá muito ruim. E como fazer, né? Tirar o livre-arbítrio de outra pessoa. O que isso acarreta? Você ia criar uma carga para a tua vida tão ruim e para ele você ia praticamente acabar. A gente sabe onde isso dá. Você ia acabar com a vida dele, acabar com a tua. Deixa rolar que lá no futuro você vai ver o que vai acontecer, entendeu? As coisas andam, você conhece novas pessoas, de repente ali no futuro esse amor se transforma, não perca a amizade. Acredito que também, se você falasse, eu não sei se ele também iria se afastar ou iria compreender. Sei que não precisa, sabe, se afastar, continue essa amizade, é muito bonito. E só deixa as águas rolarem, tá? Que no futuro as coisas se acertam. Pode ter certeza. E só de você ter tido esse ato, você já tem coisas boas. A gente colhe o que a gente planta, tá? Então, coisas boas estão aí por vir para você. Tá? Parabéns. E é isso aí, pessoal. Se você gosta da pessoa, se você ama realmente, você não vai fazer isso. Você vai deixar ela livre, por mais que isso às vezes doa em você. Mas deixa a água rolar. A gente não sabe o que tem lá no futuro. Às vezes é doloroso agora, mas lá na frente você vai falar, ufa, né? Ainda bem que eu não fiz isso. Agora eu entendi aquilo. Mas consciência limpa e paz de espírito é uma coisa impagável, tá?
Que bom, quem disse que não foi eu mesmo que fui lá e falar, menino, não faça isso, você está assistindo os relatos, olha, eu já te falei aqui, a gente já viu nos relatos exemplos de outras pessoas que isso deu muito ruim, não faça isso. Não, mas realmente, às vezes, como você assiste, gosta e você tem essa referência minha aqui falando das amarrações, que não é legal e tal, talvez para ficar mais confortável para você, ou familiar até, tenha sido a minha imagem que apareceu aí. Olha que chique, tô me sentindo agora. Brincadeira. Como nós chegamos? A moça que nos conta esse relato diz que isso aconteceu na época em que ainda cursava a faculdade de medicina. Então ela e uma amiga queriam fazer um curso de emergências médicas. O curso teria duração de um final de semana e seria na cidade vizinha de onde elas estudavam. Elas estudavam em Teresópolis e o curso seria em Nova Friburgo. Então saíram cedo, foram para o evento, almoçaram na época no restaurante do tio dela, que ele tinha lá, voltaram para o curso e terminaram lá o curso. Mas daí ficaram na dúvida se elas dormiriam aquela noite ali em Nova Friburgo, na casa de parentes dela, porque já era 5 da tarde, ou se voltariam para Teresópolis. E acabaram resolvendo voltar, porque sabe como é, né? Eram jovens, solteiras, queriam, né, aquele tempinho para sair, dar uma passeada, uma paquerada. Então saíram do curso e pegaram a estrada. E ela falou que de Friburgo a Teresópolis daria mais ou menos 1h30, 1h20, 1h30 de carro. E ela disse que na época a amiga dela tinha um golzinho que o pai dela tinha dado para ela. Mas era assim, era um carrinho seminovo, mas era muito bom, quilometragem baixa. Era um carrinho perfeito e ela já estava com ele há alguns meses e nunca tinha dado nenhum problema. O carro estava realmente ótimo. E vinham elas lá pela estrada conversando e tal, quando a amiga passou por um quebra-molas. Ela não viu o quebra-molas porque já estava escuro e tal. E a moça que nos conta esse relato muito menos, que nem estava prestando atenção no caminho. E a amiga dela levou um susto, porque o carro deu um belo de um tranco, sabe? E ela começou a ficar preocupada, porque ela percebeu que a direção tava meio frouxa, ficou meio frouxa. Mesmo assim, como elas já estavam no meio do caminho, continuaram dirigindo. E ela disse que a amiga dela, muito religiosa, disse o seguinte: Nossa Senhora nos guiará, fique tranquila. E como a moça que nos conta esse relato não entendia nada de carro, nem de saber dirigir ela sabia ainda, ela achou que era algo normal e beleza, não era nada demais e continuaram aí o seu caminho pela estrada. E ela notou um ar de preocupação na amiga dela, mas não falou nada. Se concentraram ali na viagem de volta. E graças a Deus chegaram bem, chegaram e foram direto para a casa dessa amiga dela. E a amiga já foi contando para o pai dela o que tinha acontecido com o carro. E o pai dela foi lá ver o carro e ficou meio preocupado. E o pai dela disse que ia chamar um mecânico conhecido ali da família para dar uma olhada no carro logo no dia seguinte. E que era para a filha dele, a amiga da moça que nos conta esse relato, não sair mais com o carro até o mecânico dar uma olhada. Ou seja, a saidinha noturna delas foi pro brejo, tiveram que ficar em casa. Mas elas não ligaram para isso, porque pensaram que o carro realmente estava com um problema grave, porque o pai da moça estava muito preocupado com o carro. No dia seguinte, o mecânico foi lá, olhou o carro, avaliou tudo direitinho e pediu para chamar um guincho. E o mecânico perguntou quem é que estava no carro e como conseguiram chegar até Teresópolis. E o pai da amiga dela não entendeu direito assim e falou que era a filha dele e uma amiga que estavam voltando de Friburgo na noite anterior. E acabaram passando por um quebra-molas. E o mecânico continuou não entendendo como que elas chegaram. Ele dizia que era impossível, porque o eixo da direção estava quebrado. E o carro não obedeceria. Sabe, ele estava solto. Literalmente, era impossível dirigir um carro naquelas condições. E o mecânico disse que foi um milagre, porque o carro não poderia ser guiado depois dessa pancada no quebra-molas. E quando o pai da amiga contou isso para elas, elas ficaram chocadas. Porque se o carro não poderia ser dirigido, então quem guiou até Teresópolis?
E como disse a amiga dela, foi Nossa Senhora quem guiou o carro. Simples assim. E ela acrescenta aqui que essa estrada tem uns pedaços bem perigosos. Elas poderiam muito bem ter caído numa ribanceira ou algo do tipo. Porque já que não dava para guiar o carro, né? Se o volante não virasse, elas iam reto. Ela acredita assim que na época elas eram tão inocentes, ingênuas, elas não tinham noção de nada ali direito. E graças a Deus e a Nossa Senhora que elas chegaram sãs e salvas. E quando ela conta isso para as pessoas, muitos não acreditam, mas ela tem certeza que o carro delas aquela noite foi guiado pela Mãe Celestial. Eu volto, hein? Aguenta aí. Mas você já adquiriu a sua caixa assombrada do mês de dezembro com o tema Varginha? Vou mostrar de novo para vocês o que vem e tem novidade ainda, tá? Olha, você vai receber uma camiseta aqui, ó, de Varginha que brilha no escuro. Camiseta com o ET de Varginha que brilha no escuro. Você vai receber também este ganchinho aqui, ó, com o ET de Varginha que você pode colocar na cozinha para colocar o seu guardanapo. Olha que chique. Guardanapo no ET de Varginha. Você fixa aqui na parede, tá bom? Então, este ganchinho vai receber também essa estatueta, né? Esse miniatura aqui em resina, exclusivo e numerado também, tá? Só para caixa assombrada aqui, pintado à mão, no maior capricho, como vocês sabem. E vocês vão receber também a caixinha para colocar ali dentro ou uma caixinha decorativa para vocês montarem, tá? Vocês vão receber o papel com as instruções e vocês mesmos podem recortar e montar a caixinha. Você pode deixar do lado, colocar ali dentro, mas para deixar do lado é legal, sabe? Assim, de decoração. E também esse display que você também vai montar, dobrar para colocar o seu ETzinho nele aqui, ó, na frente do muro onde ele foi visto, né? Aqui assim, ó. Então, você vai montar esse display que vai na caixa junto com as outras coisinhas. Tem mais coisa, tem incenso, tem a receita, tem uma guloseima maravilhosa que eu não consigo parar de comer, tá? Então, vai estar bem legal. Essa caixa tá bem legal, garante a sua, tá? E logo mais a gente se vê aí nos relatos de novo, assim que essa bonita dessa voz voltar. Ela tá voltando aos pouquinhos. Beijos e até lá.